Olá, eu sou Deise Corrêa, do Ministério Casais Ricardo Deise. Estamos fazendo a leitura do livro Guia das Emoções, da editora Thomas Nelson Brasil, do autor Charles Stanley. Essa leitura foi autorizada. Para adquirir o livro, entre em contato com a editora. Hoje será o áudio de número 32, do capítulo 6. Nós vamos dar continuidade, rejeição, superando a emoção mais dolorosa. 2. A visão crítica dos outros. A segunda forma de rejeição é perceptível na vida de uma pessoa quando ela tem o coração endurecido e é depreciativa para com os outros. Se alguém que você conhece se irrita e critica constantemente as pessoas, ela pode muito bem ter um profundo sentimento de inferioridade que o impulsione a ter tal atitude antipática. Veja só, ao condenar os outros, a pessoa sob o cativeiro da rejeição, de alguma forma, se sente melhor com respeito a si mesma, talvez acreditando que ela pareça estar bem por comparação ou que está tirando a atenção de si mesma e desviando-a para a pessoa a quem está criticando. Esse mesmo problema é a razão de Jesus dizer em Mateus 7,3: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? É muito mais fácil apontar os defeitos dos outros do que olhar para as nossas próprias falhas. No entanto, essa estratégia nunca funciona para satisfazer o desejo profundo que cada um de nós tem no coração, de verdadeiro perdão, aceitação e merecimento, pelo menos não a longo prazo. Vi isso pessoalmente na vida do meu padrasto. Por anos eu não consegui descobrir por que ele agia de forma tão cruel. Ele voltava para casa depois do trabalho e, cheio de raiva, explodia com quem quer que cruzasse o seu caminho. Era como se ele não conseguisse se conter. Ele parecia compelido a condenar, criticar e às vezes até mesmo ser fisicamente violento. Quantas vezes ele continuou me provocando até chegarmos a discussões acaloradas. Quando nossos ásperos confrontos terminavam, eu me sentia horrível, culpado por não ter controlado a minha raiva. Ele, para minha surpresa, sempre parecia muito bem, como se nada tivesse acontecido. Só muito mais tarde na vida, depois que ele havia morrido, foi que percebi que ele estava demonstrando a rejeição que enfrentou quando era criança. Ao menosprezar os outros, ele se sentia melhor a respeito de si mesmo. Ele aliviava parte da pressão que sentia interiormente. Então, pergunte a si mesmo se você sente necessidade de ser crítico ou negativo. Você julga os outros com severidade a fim de se justificar? É seu primeiro instinto criticar as pessoas quando as conhece ou ter conflitos com elas? Talvez você esteja pensando, bem, isso é apenas a minha personalidade, eu sou uma pessoa crítica. Ou, a Bíblia não nos diz para discernir entre o bem e o mal, sábios e tolos, piedoso e carnal? Não são as Escrituras que nos dizem para ter um olhar crítico em relação a certas questões? Sim, elas dizem isso, mas a diferença fundamental entre o discernimento espiritual válido e uma atitude de rejeição é o pensamento direcionado ao objeto de sua crítica. Subtítulo do autor: a diferença fundamental entre o discernimento espiritual válido e uma atitude de rejeição é o pensamento direcionado ao objeto de sua crítica. Tal como já dissemos, a pessoa rejeitada põe defeitos para se sentir melhor sobre si mesma. A pessoa repreendida não importa necessariamente a ela. Mas sempre que Jesus corrigiu as pessoas, ou até mesmo se mostrou irritado com suas ações, ele fez isso por amor. Por exemplo, quando Jesus curou um homem com a mão atrofiada na sinagoga, muitos espectadores acusaram-no por realizar um trabalho no sábado, uma prática proibida pela lei judaica. Êxodo 20, de 8 a 10. Marcos 3,5 relata que Cristo, irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles,
Isso porque, como líderes religiosos e professores, aqueles homens deveriam ter compreendido e manifestado a misericórdia e a compaixão do Deus misericordioso a quem eles serviam. Mas eles não fizeram isso, o que causou grande dor e tristeza a Jesus, porque demonstrou o quão realmente longe do Pai estavam seus corações. A crítica do Salvador aos líderes religiosos não foi por ódio ou para provar sua superioridade. Pelo contrário, ela se deveu ao seu amor por eles, porque eles estavam perdendo a grande alegria de estarem corretamente associados ao Senhor e, pior ainda, levavam outros a se desviarem também. Você pode perceber a tristeza profunda que isso causou quando Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23, 37. A atitude de Cristo é muito diferente das censuras provenientes da pessoa que demonstra estar sob o cativeiro da rejeição. É por isso que sempre é importante avaliar suas motivações ao fazer julgamentos sobre os outros. Sua repreensão pode mostrar que você está lutando contra seus próprios sentimentos de ser indesejado e indigno. 3. Uma evasão da intimidade. Outra maneira pela qual as pessoas revelam a sua luta com essa emoção dolorosa é que elas consideram muito difícil estarem abertas e se preocuparem com os outros. Por que isso acontece? Primeiro, por causa dos constantes sentimentos de vergonha e baixa autoestima. A pessoa que luta contra a rejeição pode estar com medo de que as pessoas com as quais ela realmente se preocupa cheguem perto o suficiente para descobrir a verdade, que existem pensamentos e sentimentos dentro dela que a tornam indigna de ser amada. Em outras palavras, ela simplesmente não se sente merecedora do amor de outra pessoa. Então, quando começa a sentir que os outros estão se tornando muito familiares ou dependentes, ela os afasta, sabotando o relacionamento. Ela pode se distanciar emocionalmente, recuando ou tentando repelir os seus entes queridos por meio de um comportamento negativo. Mas quando seus amigos ou familiares finalmente desistem de tentar romper suas barreiras relacionais, ela se sente justificada em sua crença de que estava certa em se proteger. Assim, ela perpetua o ciclo de rejeição repetidamente, reforçando sua ideia de que não merece a aceitação do outro. Em segundo lugar, por sentir-se indigna, a pessoa que luta contra a rejeição pode suspeitar de alguém que afirma se preocupar com ela. Lembre-se, quando uma pessoa é escrava dessa emoção dolorosa, ela tem dificuldade em aceitar as mensagens edificantes ditas a respeito dela, porque contradizem o que acredita sobre si mesma. Por isso, ela não só pode descartar os incentivos que recebe como se fossem informações não confiáveis, como também pode questionar os motivos de quem está tentando edificá-la. Por isso, ela não consegue receber um elogio ou afeto sem perguntar o que essa pessoa realmente quer de mim. Infelizmente, é impossível conseguir intimidade com tal atitude de desconfiança em relação aos outros. Em terceiro lugar, por causa da hipersensibilidade a estímulos que reforçam suas crenças negativas sobre si mesma, uma pessoa que luta contra a rejeição acha difícil amar os outros, porque ela está sempre olhando para a constatação de sua própria falta de valor. Isso significa que ela não só irá se machucar muito facilmente, mas também que estará focada em si mesma, mais interessada em se preservar do que em ser uma bênção para seus entes queridos. No entanto, a partir de 1 Coríntios 13, de 5 a 7, sabemos que o verdadeiro e sacrificial amor divino não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós vamos continuar este capítulo no próximo áudio.